Olá, turma. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Estamos iniciando mais uma videoaula dando continuação ao estudo da análise combinatória. Na sequência, estudaremos alguns agrupamentos simples. O que significam agrupamentos simples? São agrupamentos em que não há repetição de elementos. Estudaremos três tipos de agrupamentos: permutações, arranjos e combinações simples. Na aula de hoje falaremos sobre permutações simples, ok? Permutações simples. O que significa permutar? Permutar, como vocês sabem, significa, assim de uma maneira bem simples, mudar de posição. Então veja bem, dados N elementos distintos, chama-se permutação simples ou simplesmente permutação, todo agrupamento ordenado, veja que a ordem importa, é uma sequência formada por esses N elementos. Veja bem, nós temos N elementos, nós não vamos repetir os elementos e eu quero formar sequências com esses N elementos. É como se fôssemos enfileirar N elementos, tá certo? Então, veja bem, se temos N elementos, a permutação desses N elementos, que nós vamos representar por P de N, permutação de N elementos, como é que a gente consegue contar esta quantidade de permutações? Veja bem, para escolher o primeiro elemento da sequência, nós temos N possibilidades, concordam? Se o meu grupo tem N elementos, para escolher o primeiro elemento, nós temos N possibilidades. Se o N for 10, eu tenho, por exemplo, 10 pessoas e quero formar uma fila indiana, uma fila um atrás do outro, né? Então, para escolher a primeira pessoa da fila, eu tenho 10 possibilidades. Para escolher a segunda, a próxima, o segundo elemento, eu vou ter N menos 1, porque eu já escolhi 1 para a primeira posição. Para o próximo, teremos N menos 2 e assim sucessivamente, até chegar à penúltima posição, onde teremos 2 para escolher, e a última posição, onde teremos apenas 1. Deste modo, obviamente, a permutação de N elementos será dada pelo produto de cada uma das decisões pelo princípio multiplicativo, o princípio fundamental da contagem. Vai ser N vezes N menos 1, vezes N menos 2, e assim sucessivamente, até vezes 2 vezes 1. Esta representação, vocês estão lembrados, eu posso representar simplesmente por N fatorial, ou seja, a permutação de N elementos pode ser dada por N fatorial, ok? Esta é a formulinha tirada a partir do princípio multiplicativo, ou princípio fundamental da contagem, que nos permite calcular a permutação simples. Permutação simples é quando não há repetição de elementos, de N elementos. Vamos deixar mais claro, começando com esse problema introdutório. Atenção, Aline, Bia, Claudinha e Diana são alunas do 6º ano de um colégio e na classe ocupam a mesma fileira de 4 lugares. Elas vivem brigando por causa da posição em que cada uma quer sentar. As 4 ficam na mesma fileira, mas elas brigam pela posição. Para resolver o problema, a professora sugeriu um rodízio completo das alunas na fileira, trocando a disposição todos os dias. Quantos dias são necessários para esgotar todas as possibilidades de as 4 meninas se acomodarem nas 4 carteiras? Em outras palavras, de quantos modos diferentes, aqui está A, B, C e D, formando uma filinha, mas elas gostariam de mudar de posição sempre. Então, de quantos modos diferentes podemos organizar essa fila? Com Ana, Bia, Claudinha e Diana. Veja que os modos diferentes de organizar essa fila são as permutações possíveis entre estes 4 elementos. São elementos que não se repetem, porque é um ser humano, eu não vou repetir a pessoa, não tem um clone, né? E eu só vou mudar de posição, é uma permutação. Então, nós estamos diante de uma permutação de 4 elementos. Resolvendo aqui pela fórmula, uma permutação de 4 elementos é 4 fatorial. E quanto vale 4 fatorial, pessoal? Vale exatamente 4
vezes 3, vezes 2, vezes 1. Ou seja, há 24 modos diferentes de organizar, portanto, como a cada dia será feita uma organização diferente, serão necessários 24 dias para esgotar todas as possibilidades de organizar essas 4 jovens em fila. Claro que nós poderíamos resolver esse problema mesmo que não conhecêssemos o conceito de permutação e mesmo que não conhecêssemos essa fórmula, usando apenas o princípio multiplicativo, como fizemos em problemas estudados nas aulas anteriores, raciocinaríamos do seguinte modo: queremos colocar as 4 em filas. Para escolher a pessoa que vai ficar na primeira posição, eu tenho 4 possibilidades. Escolho uma vez colocado uma aqui, sobram 3 para a segunda, 2 para a terceira e 1 para a última. Logo dá o mesmo 24. Aí alguém diz: professor, se é possível resolver pelo princípio multiplicativo, nós já estudamos este princípio multiplicativo. Qual a necessidade haveria de conhecermos esta fórmula das permutações? É que alguns outros problemas que vão ficando mais complexos, que também são possíveis de serem resolvidos apenas pelo princípio multiplicativo, mas ao conhecer o conceito de permutações, a gente consegue interpretar os problemas mais facilmente, como veremos na sequência. Me acompanhem, pessoal. Vamos comigo para os próximos exemplos, ok? Vamos lá. Atenção, um caso muito clássico, um dos problemas mais clássicos de permutações simples, corresponde aos anagramas formados com as letras de uma palavra. O que são anagramas, professor? Por exemplo, a palavra prato. Veja que nenhuma letra se repete, eu estou diante de um problema de permutação simples. De quantos modos diferentes eu posso organizar as letras da palavra prato, né? O prato. Eu posso organizar a prota, a torpe, rápido. Veja que nem sempre forma uma palavra. Quando eu mudo as posições das letras, pode formar ou não uma nova palavra. Por exemplo, tropa é uma nova palavra, rápido é uma nova palavra, mas não existe a palavra atrope, atorpe, nem prota na língua portuguesa, né? Então, quando eu mudo as posições das letras de uma palavra, neste exemplo específico da palavra prato, todas as formas possíveis de mudar as posições das letras de uma palavra, essas formas são chamadas, essas formas que vão surgindo, todas elas são chamadas de anagramas, exatamente porque eu não poderia perguntar quantas palavras, porque nem sempre dá para formar uma palavra, certo? Então vamos lá, o problema aqui é o seguinte: eu tenho a palavra prato. Quantos anagramas podemos formar com as letras da palavra prato? Ou seja, de quantos modos diferentes podemos permutar estes 5 elementos? São 5 elementos, não se repetem, estamos diante de uma permutação de 5 elementos, que dá 5 fatorial, e sabemos que 5 fatorial é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, portanto temos 120 anagramas diferentes da palavra prato. Ficou claro? Estando entendido, vamos a mais um exemplo. Veja bem, pessoal, um casal e seus 7 filhos estão reunidos, sendo 3 gêmeos. Então eu tenho aqui um casal, vamos dizer assim, o marido e a esposa, tá certo? Aqui o casal e temos 7 filhos. Vamos dizer filho 1, filho 2, filho 3, filho 4, filho 5, filho 6 e filho 7. E vamos supor que os 3 últimos filhos aqui são os trigêmeos, né? Porque o problema nos diz que 3 são gêmeos. De quantos modos podemos colocar essa família em fila indiana, ou seja, um atrás do outro, como se fosse uma fila para receber alguma coisa, sendo que os trigêmeos devem permanecer lado a lado. Eu não quero separar os trigêmeos. E também o marido e a esposa devem permanecer juntos. Então eu nem quero separar de entre si os trigêmeos e nem o marido e a esposa. Veja que nós estamos aqui diante de um problema de permutação
e nós temos 9 elementos para permutar, né? Quais sejam esses 9 elementos, pessoal? O casal e os 7 filhos. Se não houvesse nenhuma exigência, qual seria a solução do problema? Creio que todos já entenderam. Se não houvesse nenhuma exigência, a solução do problema seria P9, uma permutação de 9 elementos, portanto, 9 fatorial. Entretanto, houve uma exigência. Nós queremos que o marido e a esposa permaneçam juntos. Qual é o único jeito deles permanecerem juntos? É a gente uni-los aqui, ó, como se eles fossem um só. Na hora de permutar, ao invés de permutar de um por um, o marido e a esposa, a gente junta num bloco e permuta esse pacotinho aqui junto. Aí eles não vão ficar separados. Da mesma forma, o problema exige que os trigêmeos devem permanecer lado a lado, ou seja, devem permanecer juntos. Eu não posso colocar um dos outros filhos aqui entre os trigêmeos. Então nós vamos amarrar entre aspas, claro, é como se a gente amarrasse eles três aqui no único bloco, tá certo? Considerando que os trigêmeos são os filhos F5, F6 e F7. Ok? Eu quero que vocês entendam esse tipo de problema. Quando pedir, num problema de permutação simples, pedir que alguns dos elementos fiquem juntos, vocês vão agrupar, formar um único grupo com esses elementos. Então vejam que agora, ao invés de termos 9 elementos para permutar, nós temos um elemento formado pelo casal, porque eu não quero que ele se separe, 2, 3, 4, 5 e 6. Nós temos agora 6 elementos. Os 4 filhos que podem permutar de qualquer modo, o grupo formado pelo marido e a esposa e o grupo formado pelos 3 filhos que têm que permanecer juntos, que são os trigêmeos. Portanto, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho uma permutação de 6 elementos. Professor, é só isso? Já está resolvido? Está completo o raciocínio? Ainda não, pessoal, porque o problema diz que o marido e a esposa devem permanecer juntos, mas não diz a posição deles. Pode ser em qualquer posição. Pode ser primeiro o marido e depois a esposa, e pode ser primeiro a esposa e depois o marido. Então, isso é o que eu chamo de permutar por fora e permutar por dentro. Nós permutamos por fora, eram 9 elementos, ficaram 6, os 4 filhos, o grupo dos trigêmeos e o grupo do marido e a esposa. Mas eu tenho que permutar agora dentro de cada um desses grupos. Por quê? Porque ele diz que os trigêmeos têm que ficar juntos, mas não diz a ordem. Então, eu diz que o marido e a esposa devem permanecer juntos, mas não diz a ordem. Então, eu posso, em cada uma dessas permutações, permutar aqui marido e esposa, ou seja, aqui dentro eu tenho uma permutação de 2 elementos. Professor, de onde saiu o P2 é a permutação do marido e a esposa. E ainda posso permutar os 3 trigêmeos dentro do mesmo grupo. Eles podem mudar de posição, então eu tenho uma permutação de 3 elementos. Então a solução desse problema é P6 vezes P2 vezes P3, que dá 6 fatorial vezes 2 fatorial vezes 3 fatorial. E aí é só desenvolvermos e fazermos as continhas. 6 fatorial é 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que dá 720. 2 fatorial é 2 vezes 1, que dá 2. E 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1, que dá 6. Aí é só fazer esta continha aqui. 2 vezes 720 dá 1.440. E 1.440 vezes 6, 6 vezes 0 é 0, 6 vezes 4, 24. Vão 2... 6 vezes 4, 24, 2, 26, dá 8.640 modos diferentes de organizar este casal e seus 7 filhos numa fila indiana com essas 2 exigências. Vocês me entenderam? Quando tiver uma exigência que a parte do grupo fique unido, vocês formam um bloco só e se não disser a ordem desse grupo, você conta os grupos, faz a permutação por fora e depois permuta dentro de cada um dos grupos. Para ficar cada vez mais claro, espero que este exemplo tenha sido entendido, mas para ficar cada vez mais claro, vamos trabalhar mais alguns exemplos. Se não, vejamos. Considere os anagramas da palavra boneca. Aqui a palavra boneca. A palavra boneca é formada por quantas letras, pessoal? B-O-N-E-C-A. São 6 elementos para permutarmos. No item A, o problema nos pergunta: quantos são
quantos são os anagramas da palavra boneca. Como não há repetição de nenhum elemento, este é um problema clássico muito simples, basta dizermos que é uma permutação de 6 elementos, portanto 6 fatorial que vale 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que dá 720, ok? Agora no item B já tem uma exigência, vamos ter que raciocinar em cima dela. Quantos começam por vogal? São 6 posições aqui, pessoal. Vamos raciocinar aqui em cima, ó. São 6 elementos que nós queremos permutar. Mas há uma exigência agora, eu só quero os anagramas que começam por vogal. Então, nesta primeira posição, nós vamos raciocinar em cima dela e depois é só permutar os outros elementos. Pessoal, para começar com vogal, aqui na primeira posição, poderão ser utilizados os 6 elementos em voga no problema? Obviamente não. Nesta primeira posição, nós só poderemos usar o O, o E ou o A. Um dos 3, portanto, só há 3 possibilidades para cá. Eu posso usar uma das 3 vogais, mas eu utilizo uma. Ao utilizar uma, sobram 5 elementos para serem permutados aqui, nessas 5 posições. Portanto, é 3 vezes P5. Atenção, é 3 vezes P5. Vocês me entenderam por que é 3 vezes P5? Atenção, 3 vezes P5. Por quê? Porque na primeira posição tem que começar com vogal. Então, só quem pode ocupar a primeira posição é uma das 3 vogais. Selecionada uma das 3 vogais, sobram 5 elementos para permutar nas outras 5 posições. Portanto, a solução do item B é 3 vezes 5 fatorial. Logo, dá 3 vezes 5 fatorial é 120. Logo, nós temos um total de 360 anagramas da palavra boneca que começam com vogal, tá certo? Ou começam por vogal. No item C, o raciocínio é semelhante. Ele quer saber quantos dos anagramas terminam por consoante. Então, vamos lá, atenção, ó. Vamos abrir um espacinho aqui para a gente raciocinar. Aqui eu acho que dá, né? Quantos terminam por consoante? 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bom, agora nós vamos raciocinar aqui na última posição, mas o raciocínio é semelhante ao anterior. Para terminar por consoante, só vai poder terminar com B, N ou A. Então, só existem 3 possibilidades para cá. Escolhida uma, sobram 5 letras para permutar nessas 5 posições. Então, analogamente, vai dar o mesmo resultado. P5 vezes 3, ou 3 vezes P5, que dá 5 fatorial vezes 3, que dá exatamente 360, como já vimos anteriormente. Ok? Tá claro esse raciocínio? Primeiro você analisa a posição que tem restrição. Chegando à conclusão de quantos elementos podem assumir essa posição, como não há exigência para nenhum dos outros, sobram 5 elementos para permutar nessas 5 posições. Eu vou apagar aqui o item A para a gente resolver o item D, pessoal, tá bom? Vamos lá, ó. Atenção, ó. O item D. O item D pergunta: quantos têm as vogais juntas e as consoantes também? É um caso semelhante ao anterior. É aquele problema clássico. Quando ele exige que parte dos elementos estejam juntos, você vai formar um grupo. Para as vogais estarem juntos, você junta o O, o E e o A num pacotinho e junta as consoantes, que ele também exigiu que as consoantes fiquem sempre juntas. Então, B, N e C forma um novo agrupamentozinho, um grupinho, um pacotinho aqui que eu vou ter que permutar. Então, agora você permuta por fora, contando quantos grupos e ou elementos ficaram, e depois permuta dentro dos grupos, já que ele não disse a ordem. Quantos tem as vogais juntas e as consoantes também? Bom, as vogais formaram um pacote
e as consoantes formaram outro. Então, a princípio, nós temos uma permutação de 2 elementos. Na permutação por fora, o que eu estou chamando de permutação por fora? A permutação dos grupos e ou elementos, porque eu posso ter só grupos, só elementos, ou posso ter grupos e elementos que não estão dentro dos grupos. Agora, depois disso, você vem aqui e permuta dentro de cada grupo. Ó. No primeiro grupo, aqui, das vogais, eu tenho quantos elementos? Temos exatamente 3 elementos, então é uma permutação de 3. E também no outro grupo, das consoantes, você faz a permutação de 3. Então, o raciocínio completo é P2 vezes P3 vezes P3, o que dá 2 fatorial vezes 3 fatorial vezes 3 fatorial. Logo, 2 fatorial é 2, 3 fatorial é 6 e 3 fatorial é 6. Dá um total de 72 anagramas da palavra boneca. Esses 72 são exatamente os que têm as vogais juntas e as consoantes juntas também, em qualquer ordem. Ok? Ficou claro, pessoal? Espero que todos tenham entendido estas situações problema envolvendo permutações. Naturalmente, vocês devem, após assistir à videoaula, resolver as listas de exercícios semanais e as dúvidas que porventura ainda venham a persistir serão esclarecidas nos centros de aprendizagem e, mais ainda, nos momentos síncronos. Ficamos por aqui com mais esta videoaula. Um abraço carinhoso a todos e até a próxima. Fui!